Saudações Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, fazendo mais uma análise psicológica sobre, mais uma vez, gestão do Flu, Fred e site do Fluminense. Sim, vamos falar mais de Fred. Eu sei que vocês estão cansados disso, mas, cara, cada vez mais a gente se entende mais do que o Fred está fazendo. Eu iniciei um vídeo desse lá de trás, comentando sobre assim, cara, o que o Fred está fazendo e como é que a gente vai cobrar. E realmente as minhas cobranças, quando comecei a cobrar, o Fred deslanchou. É impressionantemente isso. Então, se você gostar muito desse tema, entre no meu divã e só bora, porque a gente vai comentar bastante sobre Fred e sobre Marcelo também no site do Fluminense. E bom, insistência de Fred ajudou a convencer Lelê em vir para o Flu, destaca jornalista. O jornalista em questão foi o Vitor Lessa, ou sempre Vitor Lessa, em que ele comentou sobre realmente os bastidores dali. Bom, Fred foi quem conseguiu trazer Lelê no Fluminense. Isso é muito importante, né? Porque ele já começa a sentir o que o Fred está fazendo ali de fato. Trouxe o Lelê, pode trazer um futuro zagueiro para o Fluminense, como que está sendo visto. E é muito importante a gente já entender qual é o papel do Fred. Realmente falando, sendo diretor de planejamento de futebol do Fluminense, uma das funções dele é também de contratação de jogadores. Ele também está a par sobre isso. E bom, realmente ele está fazendo um trabalho muito bem feito. Conseguimos realmente dar esse chapéu no Vasco, que acabou justamente fazendo com que o Vasco mais uma vez se caia de trouxa. E agora o futuro zagueiro pode estar também na mão do Fred. As minhas cobranças do Fred deram resultado. Eu fiz várias cobranças. Falei, agora é parar de pensar no Fred como ídolo e pensar o Fred como gestor. Tanto que na própria live do Marcelo, o Fred falou assim: então, eu tô saindo aqui justamente de ser apenas um gestor do Fluminense. Olha só como que ele já se porta. Se ele já se porta assim, eu acho que qualquer pessoa minimamente instruída deve também se portar dessa maneira. Entender que o Fred hoje é muito mais um gestor do clube do que provavelmente dito um ídolo. Esqueçam o Fred como ídolo. O próprio Fred está pedindo e pediu na live. Ele não se vê mais como ídolo. Ele se vê como gestor do Fluminense. E como gestor do Fluminense, ainda tendo uma influência enorme, que aprendeu muito com o próprio empresário dele, ele começou a entender como que funciona a situação. Não é à toa que do outro lado, por exemplo, do Vasco, tinha o Abel. Mas o Abel, quem é o Abel? É ninguém. O Rodrigo Caetano, por exemplo, é um ótimo gestor, geralmente de contratações para os clubes. E é isso. Mais uma vez o Fred se valorizando no mercado. Cara, algumas vezes você tem que sair um pouco dessa postura de vítima e começar a se tornar um ator das suas ações. E o Fred está fazendo isso. Espero que todos que amem o Fred jogador agora comecem a cobrar o Fred como gestor do clube, porque ele pode afetar sim o Fluminense positivamente ou negativamente, dependendo das suas ações e resoluções que a gente tem. Como falei antes, Fred tem tudo para ajudar o Flu por sua influência. Eu sempre falo sobre isso. O Fred é um ídolo. O Fred é um dos melhores camisas 9 que o Brasil já teve e que o Fluminense já teve. O Fred, ele é muito bem relacionado com muita gente,
dentre eles o Benzema, você tem ali diversos jogadores poderosos que estão ali junto com o Fred. Cara, imagina, o Fred, simplesmente, um dos amigos do Fred é o Karim Benzema. O Karim Benzema. Cara, você precisa de mais alguma coisa além disso? A vida do Marcelo teve muita gente envolvida. Além do próprio Fred, teve também o Neymar, que é amigaço também do Fred. Teve o Benzema. Sabia que teve o Benzema? Ou seja, olha só quanto o Fred ele tem de influência disso tudo. Existe um termo na psicologia chamado de ciclo de Bronfenbrenner. Bronfenbrenner ele criou justamente o ciclo de Bronfenbrenner, né, ou a rede de Bronfenbrenner, para falar sobre como é que uma pessoa pode influenciar outras pessoas. E ele fala sobre um grande influenciador disso ou um pequeno influenciador disso. E não é à toa que o Fred ele é um gigante influenciador. Isso, por uma gestão justamente de contratação, é muito forte. Espero que vocês entendam que é cobrar, mas também reconhecer que, por conta de tudo que ele representa, de ser até mesmo o titular, mesmo tendo Benzema na reserva, ele se transforma em um gigante ator no futebol brasileiro. No outro tema, antes de a gente entrar no outro tema, eu quero fazer justamente o que está tudo escrito aqui, ó. Se inscreve no canal, faz o tempo que você quer, curte, comente, compartilhe, minhas redes sociais, todas as gravações sem vídeo, vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pique na tela e só bora, porque a gente vai continuar falando sobre isso. E bom, Fluminense atualiza o elenco com o Marcelo em seu site especial. Isso é muito interessante, né? Porque ainda muita gente não encara, não é à toa que as propagandas que eu vejo sobre o Marcelo é verdade, o Marcelo é do Fluminense. É verdade, o Marcelo é do Fluminense. É importante a gente notar isso. Isso daí é um recurso de realmente colocar na cabeça das pessoas. Não é mais simples propaganda. Não é mais simples propaganda. É justamente uma engenharia social para você entender, ó. O Fluminense contratou o Marcelo. E é claro que a gente vai dar uma olhada no site para ver se realmente isso é verdade ou não. E vamos lá, né? A gente vai ler o do futebol. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se ele tá aqui, ó. Não tá. Ainda não chegou aí. Não chegou aí. Tô passando aqui de pra cá. Ô, chegou! Marcelo. Interessante que você pode clicar nele, né? Olhar a data de nascimento, o último clube que ele jogou, quantos gols que ele fez, a naturalidade, os jogos que ele tem com o Fluminense e a data de nascimento dele. Então, olha só que maravilhoso. A gente teve justamente no nosso próprio site o Marcelo no Fluminense. E bom, então o Marcelo já está ali. Como ele está destacado nos informes do site, é muito interessante, né, a gente observar como que antes de realmente da nova convocação da seleção brasileira, ele que é o destaque do organograma aqui, né? O que é o organograma? É justamente tudo isso aqui que você está vendo, todas as informações que estão ali. Ele sendo destaque é muito mais importante porque valoriza muito mais o jogador. Tanto que, por exemplo, o Gabriel Pirani também está aqui. E, por exemplo, o Lille, que ainda não é do Fluminense, ainda joga pela Volta Redonda, não tem a cara. Olha só como que às vezes o entendimento da leitura, da compreensão de texto e da interpretação de texto é importante no aspecto visual do site. E por último, pode vir mais peças de grandes como Marcelo ainda este ano? Eu acho que pode, não está nada descartado. Tem muitas contratações para serem realizadas no meio de ano, contratações que talvez valorizem muito mais o aspecto da Libertadores
e dos campeonatos da Copa do Brasil e do Brasileiro. Será que pinta ali, por exemplo, o James Rodrigues? Tudo é especulação, nada disso realmente é fato. Eu não estou dentro do Fluminense para realmente dizer isso. Vocês notaram em todo o vídeo que realmente você está vendo um barulho realmente de ventilador. Infelizmente passei muito mal ontem por conta de calor e uma alta exposição minha, eu precisava desse ventilador ligado, porque senão eu não conseguiria trabalhar. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça um inscrito para você que curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo. Vou todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.